São José dos Campos completa 249 anos e a TV Câmara preparou uma série especial de documentários mostrando diversos aspectos da cidade. São 4 temas diferentes que visam aproximar você do nosso município. Hoje vamos mostrar a cidade como um polo de conhecimento e pesquisa. Você sabia que muito do que é utilizado no seu cotidiano é desenvolvido aqui? Com localização privilegiada entre as 2 capitais mais importantes do país e além de ser o principal polo de indústrias aeroespaciais, São José dos Campos é também um grande centro de conhecimento. Em volta das grandes empresas aqui instaladas estão algumas instituições que a cada dia contribuem mais com o Brasil e o mundo através de estudos e pesquisas. Para ficar um pouco mais claro, vamos falar sobre o trabalho de 5 dessas instituições, o que são, qual a importância e qual a contribuição no seu dia a dia. Você sabia que muito do que é desenvolvido aqui faz parte da sua rotina? O mais antigo, que impulsionou a vinda de todos os outros que vamos falar aqui nessa reportagem, é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA, organização do Comando da Aeronáutica, que reúne a maioria das instituições responsáveis por executar o Programa Espacial Brasileiro. Criado na década de 40, o DCTA surgiu a partir de um sonho do Marechal Casimiro Montenegro Filho, que escolheu São José dos Campos para abrigar esse projeto que viria a se tornar um dos maiores centros de pesquisa aeroespacial de projeção internacional e a cidade em um dos principais polos de pesquisa aeroespacial do Hemisfério Sul. Esse grande brasileiro, ele sonhou que nós, numa época em que importávamos bicicleta, ele sonhou que nós deveríamos construir os aviões que ele voava. Então foi um grande sonho de Casimiro Montenegro Filho, que durante a sua vida foi um pioneiro em várias áreas, inclusive na criação do DCTA. E por que São José dos Campos? São José dos Campos, na época, era um recanto bastante ermo, mas razoavelmente próximo de um centro como São Paulo, não muito distante de um centro como Rio de Janeiro, não muito distante do Porto de São Sebastião, onde teriam que chegar equipamentos pesados vindos do exterior. E, finalmente, o que aconteceu para que São José dos Campos fosse escolhida foi a doação que o município fez de um terreno que correspondia a uma fazenda para a União. O DCTA é responsável por desenvolver foguetes e manter os centros de lançamento. E é nessa missão que cerca de 5.000 colaboradores, entre civis e militares, estão envolvidos na maior parte do tempo, trabalhando nos institutos especializados dentro do departamento. E é aí que você vai começar a entender como o serviço realizado no DCTA interfere no seu cotidiano. Hoje, o DCTA desenvolve pesquisas nas diversas áreas aeroespaciais. Então, nós desenvolvemos pesquisas nas áreas de defesa, na área de aeronáutica e na área espacial. Na área espacial, nós, após a criação da Missão Espacial Completa Brasileira, no final da década de 70, nós ficamos responsáveis por desenvolver todos os veículos de acesso ao espaço e de sustentar as bases de lançamento desses veículos. Então, o DCTA tem hoje 2 bases de lançamento, uma em Natal e outra em Alcântara, que fazem parte do Programa Espacial Brasileiro. E ao DCTA aqui em São José, cabe a missão de desenvolver todos os foguetes suborbitais, o veículo lançador de microsatélite e a família de veículos lançadores de satélite. Então, hoje ainda, nós ainda somos a alavanca tecnológica na área aeroespacial. É claro que hoje, em parceria com as indústrias do polo aeroespacial, que já tem uma competência técnica de alto nível instalada. Você deve estar pensando o que os foguetes têm a ver com o seu dia a dia, não é? Saiba que os estudos feitos para melhorias nestes veículos espaciais são utilizados na sua rotina e você nem percebe.
materiais, muitos materiais que estão hoje no mercado, que estão disponíveis para o Brasil utilizar, foram desenvolvidos aqui dentro. Então, por exemplo, a gente comentou dos nossos foguetes. Nossos foguetes, eles usam um aço que foi desenvolvido aqui no CTA para esses foguetes. Esse aço hoje é um aço disponível no mercado para que as pessoas possam utilizá-lo. O motor a álcool, né? O Brasil vivia uma crise na década de 70, a crise do petróleo, né? A grande depressão que o mundo sofreu em função da primeira crise do petróleo, e fez-se necessário uma busca por uma fonte alternativa de energia e de propulsão. E coube, então, ao DCTA, naquela época, iniciar as pesquisas de motores alternativos. E foram 2 motores de combustíveis alternativos que foram desenvolvidos aqui. O motor a álcool, realmente que todo o ciclo do motor a álcool foi desenvolvido aqui dentro. A gente tem até as reportagens da época mostrando os veículos que foram desenvolvidos aqui. Tem até um carro lá no Memorial Aeroespacial Brasileiro, que foi o carro que foi usado como banco de teste para a atividade de desenvolvimento desse motor a álcool. E o motor a biodiesel. Então, o motor a biodiesel, esse utilizado para transportes de massa, seja caminhões ou ônibus, também foi desenvolvido aqui. Uma outra que muita gente não sabe é a própria urna eletrônica. A urna eletrônica ela foi desenvolvida lá no Instituto de Estudos Avançados e ela hoje permite ao Brasil estar na vanguarda do sistema eleitoral, podendo arrecadar, podendo contabilizar uma eleição em menos de 24 horas. Né? Nesta primeira parte, você conheceu um pouco mais sobre o DCTA. No próximo bloco é a vez do ITA. Nós mostramos a você o que é e como funciona o DCTA. Agora, vamos falar de outras 2 instituições importantes aqui de São José dos Campos, o ITA e o INPE. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica é uma das faculdades de engenharia mais renomadas do mundo e seria impossível falar do DCTA sem falar dele. O sonho do Marechal não se limitava apenas ao departamento. Ele queria também um centro de formação de profissionais. Ambos foram criados juntos e é do ITA que vamos falar agora. Tendo testemunhado o que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, um grupo de oficiais liderados pelo Marechal Casimiro Montenegro Filho concebeu a ideia extremamente avançada para o nosso país da época de desenvolver todas as necessidades para que nós pudéssemos ser uma potência aeronáutica. E o plano idealizado começava certamente por uma escola. Então nasceu de uma ideia de uma escola de engenharia de alto nível para que nós construíssemos aviões no Brasil. A partir daí, essa escola nasceu e na sequência foram nascendo os diversos institutos que eram necessários para que o DCTA cumprisse a missão de realmente construir aviões desde aquele sonho de Casimiro. Sua primeira formatura foi em 1950. O presidente da República chega a São José dos Campos para inspecionar as obras do Centro Técnico de Aeronáutica, já em funcionamento, embora não esteja totalmente ultimado. Realiza-se aí a cerimônia de colação de grau da primeira turma de engenheiros aeronáuticos. E a escola de engenheiros foi crescendo cada vez mais. Ao longo dos anos, várias especialidades surgiram. Só que logo em 1, 2 anos depois, verificou-se que havia muita necessidade de eletrônica. Ou seja, os aviões têm necessidade de se comunicar, né? Então, evoluiu-se para a criação também da engenharia eletrônica. Foi a primeira engenharia eletrônica do Brasil. Posteriormente, nós verificamos a necessidade de equipamentos que vão no avião, mas que têm um conteúdo mecânico muito forte, tipo motores, trens de pouso.
E aí então foi criada a engenharia mecânica, isso já foi na década de 60. Né? Posteriormente, verificou-se a necessidade de também evoluirmos na área de aeroportos, instalações aeroportuárias. E aí foi criada a quarta engenharia do ITA, que é a engenharia hoje civil aeronáutica. Né? Já na década de 80, depois de termos praticado por 20 anos em nível tecnologia o tema da computação, iniciamos aqui a engenharia de computação. Né? E no ano de 2010, reconhecendo que a nossa evolução no futuro é para o espaço, foi criada a engenharia aeroespacial. Então aqui nós formamos engenheiros, especialistas, mestres, doutores, né, e pesquisadores nos diversos temas que concorrem para o cumprimento da nossa missão, né, que é focada no setor aeroespacial. Então, essa é a missão do ITA colocada por lei. Nós somos algo em torno de 7.000 engenheiros formados no ITA. São engenheiros de altíssima qualificação, formados numa das maiores escolas, uma das melhores escolas de engenharia do Brasil. E, portanto, nós, da escola, fornecemos para o Brasil uma quantidade muito grande de engenheiros. O ITA, desde a sua origem, nunca teve um foco simplesmente em formar engenheiros militares, ele sempre formou engenheiros para o Brasil. Então, Casimiro sempre pensou no ITA e no DCTA com foco no Brasil e não somente na Força Aérea. Então, nós entregamos anualmente para o Brasil cerca de 25 engenheiros militares e 100 engenheiros civis. As condições de estudo são especiais, já que esses alunos têm a opção de moradia e alimentação dentro do próprio campus que fica no DCTA. Todo o esforço dos futuros engenheiros contribui para as pesquisas que interferem diretamente na indústria, principalmente na aeroespacial e também no seu cotidiano. Muitas dessas pesquisas, elas só acontecem devido às parcerias que a gente tem com outras universidades, com institutos de pesquisas como o INPE, né, e com a indústria. Né? Então, muitas vezes, o resultado dessas pesquisas são implementados diretamente na indústria. Ou seja, esse é um instituto tecnológico. O objetivo dele é gerar soluções técnicas para benefício da sociedade. Por exemplo, na área de aviões, a gente sempre tenta produzir aviões que sejam mais eficientes, ou seja, que cumpram o mesmo trabalho gastando menos combustível, que sejam menos ruidosos, sejam mais silenciosos, né? Que ocupem materiais de fabricação nacional, né? Aumentando a cadeia produtiva, internalizando os recursos no país. Então é impressionante a gente conseguir levantar tudo que pode redundar de uma tecnologia que inicialmente foi pensada para a área militar. Por exemplo, nós trabalhamos com sensores termais para poder enxergar de noite, né, o que está acontecendo. Né? Essa mesma tecnologia ela pode ser usada para escanear um corpo humano, para verificar se ele está são ou se ele tem alguma região quente que denota, por exemplo, uma alteração celular. Outro que você certamente já ouviu falar é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Sua história começou em 1961, em razão da necessidade de se ter no Brasil um lugar que promovesse o avanço do país no acesso ao espaço. E deu certo. Até hoje, o INPE é um dos principais polos mundiais em pesquisa espacial, além de ser o maior fornecedor de imagens por satélite de forma gratuita e referência em previsão do tempo em toda a América do Sul. Por meio do INPE, o Brasil foi o primeiro país a receber imagens de satélite do planeta para aplicações civis. Ao longo dos anos 50, por exemplo, nós tivemos o lançamento do primeiro satélite em órbita, né, em 57, né, pelo lado soviético, naquela época, né, a criação da NASA em 58, né, e então o INPE ele nasce aí exatamente nesse momento de
digamos assim, de ebulição dessas atividades relacionadas ao acesso ao espaço. Em 1965 estava prevista a inauguração da primeira base de lançamento de foguetes aqui do Brasil, né, que é o Centro de Lançamento de Barreira do Inferno, lá no Rio Grande do Norte, né, próximo a Natal. Então o INPE ele foi criado em 61, né, já com o propósito, né, de ser o elo aí do Brasil, né, com a comunidade internacional, que permitiria a operação de Barreira do Inferno. E foi através do INPE que foram feitas, né, um grande número de cooperações internacionais, principalmente, né, com a Alemanha, a França e os Estados Unidos, à época, né, que permitiu que nós tivéssemos de 66, né, até 1970, mais de uma centena de lançamentos de Barreira do Inferno. No INPE são desenvolvidos e testados diversos tipos de satélite. Nossa equipe teve acesso ao Laboratório de Integração e Testes, o LIT, que é o mais importante do Instituto. É ali que os satélites são criados e testados exaustivamente, pois uma vez lançados no espaço, a chance de dar certo é única. Essa câmara, por exemplo, simula a temperatura mais ou menos próxima ao Sol e o vácuo no espaço. Nesta sala, são testadas as interferências de sinal, que não podem existir. Pelo potencial que tem, o LIT também é utilizado por empresas que necessitam fazer testes em seus produtos, como eletrodomésticos, celulares e até automóveis. E neste terceiro bloco, a gente continua a falar sobre o funcionamento do INPE e qual a visão que esses especialistas têm do futuro da nossa cidade. E neste terceiro bloco, a gente continua a falar sobre o funcionamento do INPE e qual a visão que esses especialistas têm do futuro da nossa cidade. Atualmente, o INPE tem instalações em 12 cidades do país, sendo sua sede em São José dos Campos. O trabalho é dividido basicamente em 3 setores: acesso ao espaço, rastreio e controle, e processamento, armazenagem e distribuição das informações geradas pelos sistemas espaciais. E é neste terceiro setor que queremos chegar para elucidar de que maneira o Instituto influencia na sua rotina. Então, que nós temos a parte da ciência espacial, que é o estudo dessa ionosfera e da interação Sol-Terra, né, principalmente, mas também envolve estudos em astrofísica, né, quer dizer, olhar o espaço exterior e os objetos que se encontram nesse espaço exterior, né, e também o campo magnético terrestre, aqui na área e outros fenômenos associados ao planeta, né, na área de geofísica. Temos uma segunda área, né, que é a parte de meteorologia para os satélites, né, o programa vamos chamar da previsão numérica do tempo, ou a chamada meteorologia científica, né? Ou seja, as previsões meteorológicas, elas redundam das observações dos satélites, né, dos sensores que são espalhados em terra, nas águas, né, de coletar esses dados todos, né, e de fazer rodar em supercomputadores programas que conseguem manipular todos esses dados e então prever, olha, essa região daqui 5 dias vai ter uma frente fria, essa região daqui 5 dias vai ter uma chuva muito forte, né? Ou um calor seco, né? Então, se a gente tem hoje a capacidade de fazer previsão de tempo, isto é uma consequência da área aeroespacial. Hoje, um país com as nossas dimensões territoriais, sem um domínio das atividades espaciais, ele é impensável. Hoje não se faz nada sem satélites. Então, satélites são veículos altamente importantes para a soberania desse país. Então, não existe como nós falarmos em comunicação, segurança, defesa, transporte, controle de desmatamento, agricultura, climatologia, tudo isso depende da atividade espacial. Os trabalhos realizados pelo INPE vão muito além da previsão do tempo. Você sabia que é o INPE que fornece o mapa de queimadas de toda a América do Sul?
Além disso, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, desde 1988, o INPE monitora via satélite o desmatamento na Amazônia. O objetivo é quantificar os desmates de áreas com vegetação nativa e, dessa forma, ter embasamento para as ações de fiscalização, controle e combate aos desmatamentos ilegais. Como é que isso é feito, né? Você tem imagens da região amazônica, você obtém uma cobertura completa com imagens, né, de um ano. Depois, no ano seguinte, efetua a mesma cobertura, né, com imagens do ano seguinte, e você compara os 2 anos e identifica, né, qual o incremento de áreas desmatadas, tem que identificar esse alvo, que seria as áreas desmatadas, né, e a partir daí você computa qual é o incremento que houve na área desmatada de um ano para o outro, utilizando essas técnicas de sensoramento remoto. Essa é uma das aplicações dessa área. Uma outra aplicação também dessa área seria um sistema de alerta, né, que o INPE provê desde 2004, né, que basicamente consiste em obter uma cobertura a cada 2, 3 dias, né, da região amazônica em baixa resolução, identificando onde ocorreu alteração da cobertura vegetal, né, e essas informações são passadas aos órgãos de fiscalização, principalmente o IBAMA. Né, então isso provê a inteligência, vamos dizer assim, para a fiscalização da região amazônica, né? O Instituto oferece ainda 7 cursos de pós-graduação para capacitar os profissionais para que eles continuem atuando ali depois de formados. Então, a pós-graduação no INPE, ela está na gênese lá do Instituto, ela é muito antiga no Instituto, ela começa nos anos 60, né? E para cada uma dessas áreas de conhecimento que foram nucleadas aqui, né, se criou um curso de pós-graduação, né? Então, nos anos 60 já foram criados cursos de graduação em meteorologia, né? Na parte aí também de engenharia, né, principalmente em telecomunicações, né, instrumentação de cargas úteis, né, em foguete de sondagem, né, quer dizer, já com uma área de engenharia e telecomunicações, e também pós-graduação na parte da chamada ciências espaciais, né, quer dizer, basicamente o estudo aí da ionosfera, no caso aí do passado. Né. Nós não somos um centro como uma universidade que forma gente para o mercado, como se diz, ou de uma forma aberta para a sociedade, de forma focado nas áreas de atuação do Instituto, né, para prover massa crítica, né, em termos de pessoal capacitado e qualificado, né, para o desenvolvimento dessas áreas. Né. A expectativa destes especialistas é formar cada vez mais profissionais e a cada dia desenvolver mais pesquisas no setor aeroespacial, pois acreditam no potencial da cidade para ser uma das pioneiras mundiais no futuro. Nós continuaremos cumprindo a nossa missão para o Comando da Aeronáutica e para o Brasil, sempre respondendo às necessidades do país. O que o Brasil quer na área de ciência, tecnologia e inovação no futuro. Formando profissionais, nós continuaremos formando profissionais, nós temos um plano de expansão do ITA, então nos próximos anos a nossa intenção é prover o Brasil com um número maior de engenheiros. O Brasil ainda é muito carente em tecnologia, por mais que nós nos consideremos desenvolvidos do ponto de vista tecnológico, nós estamos numa corrida constante, todos os países eles continuam se desenvolvendo em termos de ciência, tecnologia e inovação, então não é uma corrida solitária, é uma corrida de diversos participantes, então todos estão avançando e nós também temos que continuar avançando. A melhor aposta do país, né, para ser um ator nessa indústria é o que nós temos hoje aqui, basicamente, cuja sede está aqui em São José, né, que é o INPE mais o DCTA. Que o país tem que se preocupar em fazer um planejamento para essa área, porque senão, vamos dizer assim, a indústria espacial ela é uma indústria emergente, ela 10 anos, talvez ela já seja uma indústria já com grande maturidade, e se o país não for, digamos assim, não tiver um planejamento e foco, né, ele poderá perder mais uma grande oportunidade. E o Brasil tem uma grande chance ainda, né, de ser um grande ator nessa indústria, exemplo do que nós somos na área aeronáutica. Mas essa área, a indústria aeronáutica, está muito ligada à indústria espacial também. Então, mesmo que o Brasil mantenha a sua posição, né, na área aeronáutica, ele tem que desenvolver também a sua capacitação na área de espaço e defesa. Né? E o que nós temos hoje aqui em São José é o grande investimento, a grande aposta do Brasil para ser um ator nessa área. Né? Na segunda parte deste documentário, mostraremos o trabalho realizado pelas universidades públicas instaladas aqui em São José dos Campos, a Unesp e a Unifesp.